O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja. São Gregório nasceu em Roma por volta dos anos 540 e faleceu no dia 12 de março de 604. Ele vem de uma família católica, uma família cristã, tanto que ele foi educado na fé cristã pela sua mãe e suas duas tias, que são santas também. Vejo a grande influência que a família causa quando ela é cristã. Então, mãe e tia santas, filho, sobrinho santo. São Gregório, ele se tornou, ele era prefeito da cidade de Roma, mas como um bom cristão, ele exercia bem o seu trabalho como prefeito. Ele não era corrupto, pelo contrário, era um homem muito bom, dedicado. Aí teve uma época que os beneditinos, eles foram expulsos do Monte Cassino. O Monte Cassino foi lá onde São Bento viveu e iniciou a vida como beneditino. Então eles foram expulsos de lá e o prefeito Gregório o acolheu, esses beneditinos, e aí São Gregório passou a participar ali das vidas de oração com os beneditinos e acabou se tornando beneditino. Logo após ele ter acabado o mandato de prefeito, ele entra no mosteiro. Mas depois a vida dele foi uma vida tão exemplar que chegou um tempo que o Papa pediu para ele ir em Constantinopla para resolver alguns problemas relacionados à igreja. Ele foi, depois ele voltou para o mosteiro, se tornou abade e quando o Papa morreu, ele foi eleito por unanimidade pelos cristãos Papa. Engraçado que ele escrevia dizendo que ele estava como Papa apenas para servir. Tanto que ele tinha esse lema, que a vida dele estava apenas para servir
e nada mais. Depois de um tempo, ele exercendo esse ministério, ele exerceu o papado de forma maravilhosa. Praticava a caridade, exercia uma vida de oração constante. Ele escreveu várias coisas em relação à teologia moral e à teologia em si, e recebeu o título de doutor da igreja. Uma curiosidade muito importante que marca a vida de São Gregório Magno e que para nós serve assim como um ponto importante para nós guardarmos no coração, é que a música gregoriana existente na igreja veio a partir dele. Por isso que fala gregoriana, de Gregório. Então, hoje peçamos a São Gregório que todos aqueles que governam a igreja, desde o Papa até os bispos, nós sacerdotes, a hierarquia da igreja, possamos ser homens segundo o coração do nosso Deus. Voltando para o evangelho de hoje, nós mais uma vez nos deparamos aí com os doutores da lei, os fariseus, que continuam perseguindo Jesus. Hoje, de forma especial, os fariseus. Vocês lembram que ontem eles estavam fazendo aquela pergunta a respeito do jejum? Hoje eles estão fazendo a pergunta a respeito do sábado. Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Ou seja, os discípulos estavam passando por meio das plantações junto com Jesus. E eles sentiram fome e aí começaram a debulhar ali o trigo. Era plantação de trigo, né? E ali ele começou a debulhar. E agora os fariseus entram, né? Não pode, porque hoje é sábado. No sábado não pode trabalhar. E aí Jesus dá todas essas explicações. E no final, que aqui é o que eu vejo de muito importante para o dia de hoje, Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Na verdade, Jesus estava agora expressando para aqueles fariseus que ele é Deus. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é o Pantocrator. Ele é aquele que está sentado à direita do Pai e coloca tudo sob os seus pés. E nós podemos ver que realmente Jesus, ele é o Senhor, é o Kyrios, como os gregos falavam. Ele é o Deus soberano. E vamos ver isso justamente na própria Sagrada Escritura. Jesus andou sobre as águas. Qual é o ser humano que pode andar sobre as águas? Jesus mandou que os ventos parassem e o mar também. Naquele momento que eles estavam dentro da barca e os apóstolos ali com medo de se afogarem, olham para Jesus e Jesus se levanta e manda o vento se aquietar e as águas também, e imediatamente tudo voltou ao normal. Ele, como Senhor, porque ele é Deus, ele ressuscitou os mortos. Vemos ali Lázaro, que já estava há 4 dias sepultado, e Jesus foi lá
e mandou Lázaro sair? Vocês se lembram dessa parte? Lembram que Jesus transformou a água em vinho? E São João vai dizer que esse foi o primeiro sinal, foi o primeiro milagre que Jesus havia feito. E aquela cura daquele oficial que aconteceu à distância. Jesus disse, pode ir, que o seu servo agora, que o seu filho está curado. E quando chegou lá, realmente ele estava curado. E foi justamente naquela hora que Jesus havia dito isso, que você pode ir, que ele está curado. Esse é o Senhor. A natureza se submetia a ele. E ele provou ainda mais o seu senhorio, a sua divindade, o seu poder, quando ele morre na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele é o Senhor. E uma vez que Jesus é o Senhor, tudo que existe no mundo deve se submeter a ele. São João, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, que é o prólogo, diz que tudo foi feito por ele e para ele. Então tudo deve se submeter, uma vez que ele é Senhor, toda a criatura se submete a ele. Quem é o ser humano para querer ser mais do que Deus? Até Lúcifer, que quis ser, ele viu o que aconteceu com ele. Foi expulso do céu. Todos nós devemos prestar adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e como eu disse antes, Ele é o Pantocrato. O homem só será feliz quando ele se submeter completamente diante de Jesus e se ajoelhar diante dele, como os três reis magos, quando Jesus havia nascido, eles foram lá, prestaram culto, se ajoelharam diante de Jesus. Também os pastores se ajoelharam diante dele, reconhecendo naquele menino a divindade, reconhecendo naquele menino o Senhor dos senhores. Mas, meus irmãos, infelizmente, nesse tempo pós-modernidade, os homens entraram numa situação de soberba tão grande, que querem tirar Deus do seu lugar, e isso jamais irá acontecer, querendo ocupar o lugar de Deus. E aí há uma rebeldia, levado pela astúcia de Satanás. O homem se rebela contra Deus, não querendo se submeter a ele de forma nenhuma. E aquilo que só Deus pode fazer, eles estão querendo agora dizer que é eles que fazem. Essa desobediência, essa insubmissão a Deus. E aí o homem, ele acaba por pecar. E aí ele desafia os homens da pós-modernidade, não reconhecendo o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, entra numa atitude de rebeldia, não querendo obedecer aos mandamentos de Deus, não querendo viver os sacramentos como devem ser vividos. E aí, quando o homem tira Deus do seu devido lugar,
e não o honra, e não o glorifica, e não o adora, o homem vai se tornando cada vez mais animal, animal irracional. E é isso que nós vemos no dia de hoje. Cada vez mais a situação no mundo vai se tornando pior. A rebeldia é tão grande por parte do homem que ele está até querendo mudar. Aí nós encontramos, né, essas questões dessas lutas do homem querendo mudar o seu corpo. Aquele que nasce homem, mudando o seu corpo dizendo que ele não quer ser homem, ele quer ser mulher. A mulher que nasce mulher e vai mudando o corpo numa atitude de rebeldia e muda o corpo para ser homem. E o homem os fez, e Deus os fez homem e mulher. O homem nessa rebeldia de não querer reconhecer o senhorio de Deus, que é o Criador de todas as coisas, acham que agora eles podem tirar a vida do outro e vai praticando o homicídio, tirando a vida do outro, e Deus, e Jesus, que é o Senhor, diz: não matarás. E tirando a vida de uma criança que está se formando, um ser humano que está se formando no ventre de uma mãe. O Salmo 138 ou 139 fala justamente isso, que quando nós íamos nos formando no seio materno, Deus estava lá conosco. Então ali é vida, e o homem agora entra numa rebeldia muito grande e se acha no direito de tirar a vida que Deus deu àquele feto. Vocês entendem o que está acontecendo no mundo? O homem desafiando Deus, como o próprio Nietzsche, aquele filósofo que disse que Deus está morto, e negando a divindade de Jesus, negando que Jesus é o Senhor. E como eu tenho dito, nas faculdades, nas escolas, está sendo um lugar de doutrinação justamente para negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um católico entra católico e sai dizendo que é ateu, revoltado com a igreja, revoltado com os ensinamentos da igreja, porque foram doutrinados dessa forma. Aqui eu não quero dizer que são todos os professores, porque graças a Deus existem professores muito bons e católicos que estão ali também sofrendo por causa disso. Mas a rebeldia, aonde isso vai dar? Na perda da salvação. O homem que nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que não aceita nosso Senhor como Senhor, vai pagar, não agora, mas depois. E vai ser difícil, meus irmãos, quando o ser humano levado por Satanás, instigado por Satanás, mas na liberdade fazendo a opção também de negar o Senhor, quando passar desta vida para outra, ele vai se deparar com o
Pantocrato, com o Senhor dos Senhores, e vai dizer o que eu fiz da minha vida. E aí não terá mais jeito. Mas nós precisamos perseverar na nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica. Nós cremos que um dia Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nisso e nós vamos proclamar. E vamos continuar anunciando e proclamando e sendo obediente a Deus, obediente à igreja, obediente aos seus ensinamentos, porque nós cremos verdadeiramente que Jesus é o Kyrios, é o Senhor, é o Senhor, é o Salvador, é o nosso Deus. E sem Ele nós não somos nada. E nós precisamos dele, nós cremos, porque os apóstolos deram a vida proclamando e anunciando que ele é o Senhor. Eles foram martirizados. E em seguida muitos mártires também, num mundo de rebeldia, que não queria colocar Jesus como centro da vida e começaram a perseguir os cristãos, e eles também proclamaram que Jesus é o Senhor. Como São José Sanches, na hora que ele estava ali, e aqueles homens mandavam que ele negasse Jesus, ele simplesmente olhou e disse: viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. E aqueles homens enfurecidos com a própria fúria do demônio acabaram matando ele. Não. Acabaram levando ele para a vida eterna. E aí São José Sanches se encontrou com o Senhor. Ele foi recebido pelo Senhor. Vinde bendito de meu Pai. Vinde, vinde. Vinde viver a vida eterna. Vinde viver a vida comigo. Vinde, bendito de meu Pai. Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, lá fala de forma magnífica. E ele, sendo Deus, se esvaziou, se tornando até homem. E ele foi tão obediente ao Pai, que deu a vida por todos nós, que ao simples pronunciar do nome de Jesus Cristo, o Senhor, todo o joelho se dobre, no céu, na terra, e embora no inferno não queiram, mas são obrigados a se prostrar e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Peçamos, meus irmãos, a graça da perseverança, porque Ele não é só o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, Ele é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor do universo. As estrelas, se pudessem, se tivessem vida, elas iriam se prostrar, mas com a claridade delas, elas anunciam e proclamam que Jesus Cristo também é o Senhor. Os animais proclamam que Jesus é o Senhor. Os seres pequenos e os grandes proclamam que Jesus é o Senhor. Os anjos proclamam que Jesus é o Senhor. E nós também proclamamos: Jesus Cristo é o Senhor. Neste mundo rebelde, mas nós seremos sempre submissos a Ele. Viva Cristo, Rei e Senhor, o Senhor do universo.
Nós somos dele, pertencemos a ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo para a maior glória do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo para a maior glória dele. E nós proclamamos, nós anunciamos, diante deste mundo rebelde, diante deste mundo onde os governantes estão se preparando, se organizando para declarar que Jesus não é o Senhor, nós católicos, nós cristãos, não deixaremos jamais de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.